Diego Amorim, que segue aqui conosco e traz agora o Conexão Brasília. Diego, a gente teve a demissão do ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, aí embaixo de uma série de acusações de assédio, e a gente queria te ouvir a respeito disso, a respeito da repercussão aí em Brasília. Como é que está esse caso, Diego? Nonato, fica muito claro para todos nós que o tema do assédio sexual é um tema muito caro ao governo Lula. As acusações surgiram ali num dia seguinte, o presidente Lula já havia tomado a decisão de demitir o então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Fica o recado de que não haverá qualquer tipo de tolerância em relação a essas acusações. O papel da primeira-dama, a Janja da Silva, fica muito latente também em todo esse processo. A Janja, que antes mesmo da decisão do presidente Lula de demitir, o então ministro Silvio Almeida, a Janja tinha publicado nas redes sociais uma foto ali com a Aniele Franco, beijando a testa da Aniele Franco, Aniele que seria uma das vítimas de assédio aí do ministro Silvio Almeida, a Aniele que é ministra da Igualdade Social do governo Lula. Outro ponto interessante da gente chamar a atenção do nosso ouvinte aqui do jornalismo da Nova Brasil FM é entender também o papel da imprensa. Com todos os seus defeitos que nós temos aqui na imprensa, é muito importante a gente perceber que esse assédio que está sendo atribuído ao ministro Silvio Almeida são acusações que já rondavam Brasília, o Palácio do Planalto, o gabinete do presidente Lula, o gabinete do diretor-geral da Polícia Federal, desde o ano passado. As informações de bastidores que foram trazidas aí, principalmente pelo jornalista Guilherme Amado, do Metrópolis, que foi quem inicialmente trouxe essas informações todas sobre o ministro Silvio Almeida, dão conta de que desde o ano passado essas notícias são conhecidas. E o que faz virar a chave e o presidente Lula tomar a decisão de demitir o ministro Silvio Almeida? A publicação da informação dessas acusações. Então é a imprensa que segue cumprindo, querendo ou não, goste-se ou não, o papel importantíssimo numa democracia, determinante numa democracia, de jogar luz aos fatos. Foi a partir do momento em que se jogou luz a esses fatos que alguma coisa aconteceu, que foi a demissão do ministro Silvio Almeida. Agora eu queria trazer uma provocação, uma reflexão, a partir de uma comparação aqui, Nonato. Toda comparação, ela corre o risco de não ser tão exata, né? Mas vamos lá. Eu queria trazer a luz aqui, jogando luz aos fatos, para usar uma expressão que eu usei agora há pouco, para falar do ministro Juscelino Filho, que é ministro do governo Lula, ministro das Comunicações, que também está envolto de uma série de acusações desde o ano passado, e que no caso do ministro Juscelino Filho não houve uma decisão de demiti-lo, pelo contrário, o presidente Lula fortaleceu a presença do ministro no seu governo. No caso do ministro Silvio Almeida, só para trazer uma comparação aqui para os nossos ouvintes, o Lula disse o seguinte: meu governo tem a prioridade de fazer com que as mulheres se transformem em uma parte importante na política nacional, então eu não posso permitir que tenha assédio. Mas acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai fazer jus ao seu discurso com alguém que seja acusado de assédio. Foi o que disse o presidente Lula antes mesmo de demitir o ministro Silvio Almeida em entrevista à radiodifusora goiana. A nota do Palácio do Planalto, que comunica a demissão, o desligamento do ministro Silvio Almeida, diz o seguinte: olha, o presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual. O governo federal reitera seu compromisso com os direitos humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada. Então essas são as comunicações que o Palácio do Planalto e que o próprio presidente Lula deram sobre a situação do ministro Silvio Almeida. Vamos para a situação do ministro Juscelino Filho? Veja, o ministro Juscelino Filho, ao contrário do ministro Silvio Almeida, já tem uma investigação em curso, já tem um indiciamento da Polícia Federal. O ministro Silvio Almeida vai começar agora oficialmente a ser investigado pela Polícia Federal. No caso do ministro Juscelino Filho, ele já está indiciado. Desde junho deste ano, a Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por participação em suposto esquema de desvios
de emendas parlamentares via Codevasf, que é aquela companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba. Juscelino, segundo a Polícia Federal, não é nenhuma acusação solta, segundo a Polícia Federal, Juscelino é suspeito de ter cometido os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em setembro do ano passado, para o nosso ouvinte ter ideia, o então relator dessa investigação envolvendo o ministro Juscelino Filho, o ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje é presidente do STF, bloqueou R$835 mil do ministro Juscelino Filho. E o que disse o Lula sobre o ministro Juscelino Filho, ainda mesmo depois do indiciamento da Polícia Federal? O presidente Lula disse o seguinte: eu acho que o fato do cara ser indiciado não significa que o cara cometeu um erro. Significa que alguém está acusando e que a acusação foi feita. Agora, disse o presidente Lula, eu preciso que as pessoas provem que são inocentes e ele tem o direito de provar que é inocente. Depois o presidente Lula disse: todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. E aí ele continuou: aí você pode me perguntar, mas tem um problema de indiciamento com o Juscelino. Se o cidadão tem um pedido de indiciamento e esse pedido de indiciamento ainda não foi concedido pela PGR nem pela Suprema Corte, é verdade, eu tenho que aguardar o processo. Isso foi o que disse o presidente Lula sobre o ministro Juscelino Filho. E aí, para concluir, Michele, Nonato e ouvinte, eu queria trazer aqui algumas provocações. De novo, uma coisa é um assédio sexual, outra coisa é corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. São crimes de naturezas distintas. Nós estamos falando de dois casos. Um ministro Silvio Almeida, que já foi demitido pelo presidente Lula, e o outro ministro Juscelino Filho, que está indiciado pela Polícia Federal e que continua no governo. Aí tem uma diferença. Um foi indiciado, o outro ainda está começando a ser investigado. Os tratamentos foram diferentes. O Lula está convencido, então, de que o Silvio Almeida é culpado. Conversou com o ministro Silvio Almeida na última sexta-feira, conversou com a ministra Aniele Franco, entendeu que o ministro Silvio Almeida, nesse caso, dentro desse contexto, não vale essas declarações do Lula aqui, de que todo mundo tem o direito de provar a sua inocência, que o indiciamento não quer dizer nada, que tem que esperar acabar a investigação. Então, o presidente Lula, sabe de mais alguma coisa que a gente não sabe ainda, ou ele está convencido de que o Silvio Almeida é culpado, cometeu assédio contra a ministra Aniele Franco, contra outras mulheres e por isso está fora do governo. A outra questão que passa para a sociedade. O crime de assédio, a prática de assédio, ela é mais latente na cabeça do presidente Lula do que de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. São pesos diferentes, são situações completamente diferentes. Então, a corrupção vale esperar até o fim. O assédio, na acusação que vem à tona, já vale a demissão. São aqui provocações e reflexões. Não estou fazendo nenhuma afirmação ainda, nem estabelecendo juízo de valor. Estou trazendo essa reflexão para os nossos ouvintes e para que eu faça também essa reflexão junto com vocês. E para concluir, um ponto que me chama a atenção é que o Silvio Almeida, ele não é filiado a partido político algum. Ele é um advogado que foi escolhido ali pela sua causa dos direitos humanos, assumiu o governo, iniciando a sua vida, digamos assim, dentro da política raiz aqui em Brasília como ministro e acabou sendo demitido na última sexta-feira. No caso do Juscelino Filho, ele é filho de político, família de político, lá no Maranhão, é ligado à União Brasil. Será que é uma provocação? Eu acho um pouquinho da resposta. O fato da pessoa ser filiada a um partido político e ter ali por trás da sua indicação para ministro uma força política, que é o Partido União Brasil, isso faz com que o presidente Lula demore talvez a tomar uma decisão de demissão desse ministro que está indiciado pela Polícia Federal? Se ele demite o Juscelino Filho, ele perde o apoio do União Brasil no Congresso Nacional? São algumas contas que eu estou fazendo aqui na minha cabeça e partilhando com você, ouvinte, para que a gente reflita também no campo da política e das consequências políticas em Brasília de uma decisão de demitir ou não o ministro. Mas para fazer juízo de valor e não deixar nenhuma margem de dúvida, viu, Michele, é óbvio que o presidente Lula está certíssimo em ter demitido o ministro Silvio Almeida. Horas depois, o ministro é demitido pelo presidente Lula. A minha provocação é: por que esse raciocínio não vale para o ministro Juscelino Filho? Boa reflexão.
Excelente. Porque se está certo em demitir o ministro, está errado em não demitir o outro, que está inclusive indiciado. Enfim, obrigado, Diego, pela reflexão sempre necessária aqui para a gente iniciar essa semana em Brasília, que também promete com essa possibilidade até de anúncio aí de um ministro, talvez uma ministra fixa nos direitos humanos. Por enquanto, Esther Dweck está tocando. Valeu, Diego. Valeu. Até amanhã, boa semana. Até.